aí acaba o jogo, a torcida vaia, mesmo com o Fluminense atacando bastante, tendo jogado bem. Eu queria te perguntar se você acha que essa vaia por parte do torcedor, ela de uma certa forma foi justa, como é que você avalia essa vaia pela partida que o Fluminense fez hoje? Não, você colocou muito bem, e que eu coloquei a semana toda para o meu grupo, e coloquei hoje na pré-eleição, coloquei novamente hoje antes de eles entrarem em campo, justamente isso que você acabou de falar. O problema no futebol brasileiro é que você vê uma equipe da Série A, vai enfrentar uma equipe da Série C, Série D. Vai ter goleada hoje. Daí eu dou exemplo para o teu colega. O São Paulo, muita gente pode falar, eu não tenho nada a ver com os outros clubes, mas eu só estou dando exemplo. Enfrentou uma equipe também da terceira divisão. Ganhou apertado, 2-1. O Internacional, todo mundo está falando que é um grande candidato a ganhar o título brasileiro, ganhou de 1-0, de um time da quarta divisão também. Nos acréscimos. O Atlético Mineiro parece que empatou, e o Fortaleza parece que empatou também, com equipes de terceira e quarta divisão. Quando acabou o jogo, o Renato deve ter, a primeira coisa que ele deve ter feito com a assessoria, quanto é que foram os outros resultados para eu usar isso a meu favor, para dizer que, olha, eu tô igual a todo mundo, hein? Típico. Aí eu pergunto para vocês, se fosse só Fluminense, se as outras equipes tivessem goleado, não tem jogo fácil. Não tem jogo fácil. E hoje nós não temos mais aqueles jogadores que decidem as partidas de um momento para o outro. Essa é a realidade. A gente tem que viver, o torcedor ele tem que saber, tem que viver a realidade do futebol brasileiro. 2, 3 clubes grandes hoje no Brasil, que tem muito dinheiro, contratam grandes jogadores, jogadores decisivos, jogadores acima da média. Os outros clubes não têm esse dinheiro. Então, não adianta. Vai enfrentar um clube da terceira divisão, quarta divisão. Meu amigo, é qualidade. É qualidade. Hoje, infelizmente, o futebol brasileiro ele está mais nivelado para baixo do que para cima. É só você ver todos os jogos. E eu assisto muitos jogos. Então, eu estaria preocupado se fosse só o Fluminense que tivesse ganho, por exemplo, essa rodada da Copa do Brasil, muito apertada de um clube da quarta divisão. Muleta. Mas eu vejo outros grandes clubes do Brasil também que penaram para ganhar. Os que ganharam. E enfrentaram também clubes da terceira e quarta divisão. Então, o torcedor não é só do Fluminense, não. O torcedor brasileiro tem que se acostumar que hoje em dia, eu volto a repetir, nós não temos mais aquela geração que tem 2, 3 craques em cada time, com 4, 5 grandes jogadores. Não é por aí. Não é por aí. Infelizmente, o futebol está mais nivelado para baixo. Cara, essa fala do Renato, ela é muito importante. Até que queria falar sobre isso antes da gente continuar. Eu estava até tendo uma discussão com alguns amigos sobre isso. Tirando Palmeiras e Flamengo, o resto é tudo igual. É verdade. E não é por causa dos resultados de hoje. Corinthians é melhor que o Fluminense? É pior? É o mesmo nível? Eu sempre falo isso aqui para você. Futebol brasileiro é nivelado por baixo. Isso eu concordo com o Renato. E só não pode ser muleta. Então, porque todo mundo joga mal, eu também posso jogar. Aí, meu amigo, não precisa de treinador. Não precisa pagar 1.700.000. Um clube que paga 1.700.000 no treinador é porque ele quer ver fazer algo diferente. É difícil? É difícil. Já falei isso aqui. Não gosto do Renato Gaúcho. Não aprovei a contratação dele, porque, para mim, ele é do nível medíocre do futebol brasileiro. Mas, dito isso, dá para fazer algo muito diferente também? Você vai escalar um pouco melhor aqui, você vai ter um pouco mais de trabalho tático ali. Cara, a diferença é muito pequena. Qual a diferença do Fluminense do Mano pro do Renato? Eu fiz essa pergunta para vocês aqui quando estava ganhando, gente. E já teve alguns, não, o time está evoluindo, porque ganhava. Agora vem claudicando, ganha só de 1-0. O Renato, eu tenho certeza, acabou o jogo, ele já perguntou quanto que foi o resultado dos outros. Já veio já armado para, ó, tá vendo aqui? Ganhei de 1-0, mas os outros também. Ele que mesmo confessou. Não, estaria preocupado se só o Fluminense ele ganhasse de 1-0. Ou seja, o Fluminense, como tá todo mundo jogando mal, eu também posso me dar o direito de jogar mal. Então, o meu trabalho pode ser medíocre, porque todo mundo é medíocre. Aí fica fácil pra cacete trabalhar. E nessas horas, cara, aí a gente tem que ressaltar o que foi o Fernando Diniz pro Fluminense. Que foi o grande ponto de interseção no futebol brasileiro, se chama Fernando Diniz. Você pode não gostar dele. E eu larguei de mão depois que o Diniz colocou as suas ideias acima do que o Fluminense precisava.
Mas não reconhecer que o Diniz foi uma mudança no futebol brasileiro para o bem é apenas implicância. Porque eu vi o Fluminense com um time limitado, com orçamento mais baixo do que os outros, jogando mais do que a maioria. Então, por que que antes, quando você tinha orçamento limitado, um elenco limitado, você jogava melhor e agora você não consegue? Isso quer dizer o quê? Que só tem o Diniz no futebol brasileiro? Claro que não, mas a gente não forma treinador. Porque se está todo mundo igual, como é que você se diferencia? É tendo um trabalho tático diferenciado. E não é o Renato Gaúcho, não é o Mano Menezes, não é o Barroca, não é o Jair Ventura que vai mudar esse cenário. Esses caras vão manter o que está aí. O Renato, ele basicamente diz isso. Olha, o nível do futebol é médio, a gente está ali, então tá tudo bem. Então foi esse cara aí que o Fluminense, pagando 1.700.000 para ele, para a comissão, contratou para se jogar na média do futebol brasileiro, quando deveria se diferenciar. E quando eu falo que o Fluminense ele não tem alternativa que não seja arriscar, é isso. Porque se ele não se arrisca, se ele não vai para fora do lugar comum, ele vai se igualar à maioria, ele vai ser medíocre tanto quanto. E aí ele pode ficar em quarto, ou pode ficar em 13º, porque é tudo muito parecido. Então a diferenciação do Fluminense, se ele não consegue, de maneira competitiva com o seu elenco, medir forças com os outros, e eu acho que pode. Eu falo que o Fluminense tem um elenco limitado? Tem, mas é igual à maioria. Por que a gente não consegue aspirar a algo maior? Porque também falta trabalho de gestão de futebol e trabalho tático dentro de campo, porque nossos treinadores são medíocres, medianos. Então a fala do Renato é correta, mas ele está dentro desse projeto medíocre que é o futebol brasileiro. Ele admite. Estaria preocupado eu se os outros tivessem goleado, que aí eu teria ficado para trás. Como todo mundo ganhou de 1-0, empatou e eu ganhei de 1-0 também, tá tudo bem. Eu tô igual a todo mundo. Mas isso é culpa do Renato? Ou de quem traz essa mentalidade tacanha, medíocre? Algo para vocês refletirem. Gostou desse corte? Então deixa o like e se inscreva no canal que já me ajuda pra caramba, você não tem ideia. Forte abraço, até a próxima, valeu!